tantos pastores passaram, tanta história foi escrita com sangue, escrita com perseguição, escrita de tantas maneiras, mas foram escritas. E a gente às vezes não tem a percepção da grandiosidade que é tudo isso. No capítulo 2, versículo 11, do livro de Josué, Josué 2:11, está registrado lá que morreu Josué e foi congregado a sua geração. E veio uma outra geração que não conhecia o que tinha acontecido no Egito, não conhecia o que tinha acontecido no deserto, não tinha conhecimento do que havia acontecido. Juízes 2:11, melhor, Juízes 2:11. E de repente a Bíblia diz que o povo se perdeu porque acabou não lembrando. E aí me veio o coração de falar sobre legado, sobre o que nós estamos deixando para as gerações, sobre o que os nossos pais deixaram para nós, sobre o que nós temos para trabalhar hoje, que a gente não valoriza tanto o que foi feito pelos nossos pais da igreja, pelos presbíteros, diáconos, evangelistas, presbíteros, pastores, que trabalharam tão incansavelmente para que tivesse tudo que a gente tem hoje, para que esse número fosse quase 4.000 aqui na cidade de Sara. E isso surpreende quando a gente fala que a gente tem 60.000 habitantes e tem 4.000 assembleianos, ou quase 4.000 assembleianos. Quando você fala, você surpreende muita gente, porque tem cidades que tem 150.000 habitantes e tem 2.000 assembleianos. E aí a gente às vezes precisa parar um pouquinho e dizer: o que eu estou fazendo para a geração que está chegando aí? O que é um legado? E eu marquei aqui: legado é um conjunto de valores, ensinamentos e tradições e experiências que nós deixamos para a próxima geração, ou que a geração anterior deixou para a nossa geração. E a gente está vivendo um tempo em que parece que a gente quer mudar tudo, inovar tudo. É um acréscimo de coisas que está acontecendo, um acúmulo de coisas que está acontecendo, que a gente quer mudar, quer melhorar, a gente quer saber mais do que todos eles que passaram. E o legado é isso, é quando você deixa experiência, quando você deixa ensinamentos, valores, tradições que vão permear a vida das pessoas, que vão viver depois da gente, que vão seguir o caminho. Se Jesus voltar em breve, nós não precisávamos de legado, nós não precisávamos de deixar nada para ninguém. Mas a gente não sabe, de repente demora 1 ano, de repente demora 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos. E aí vai estar o meu filho, vai estar o meu neto, vai estar o meu bisneto, vai estar o seu neto, o seu bisneto. E o desejo que a gente tem é que eles estejam aonde? Dentro da igreja, servindo ao Senhor, lendo Bíblia, tendo um compromisso com o reino de Deus, tendo um compromisso em fazer algo em prol daquilo que a palavra de Deus ensina. Vivemos um tempo em que a gente está tão bombardeado com tanta coisa contrária aos bons costumes, às tradições, aos padrões de uma vida reta, pura, santa, íntegra, que a gente acaba dizendo: não tem problema. É só mais uma família que vai ter alguém que está desajustado de acordo com a palavra. E a gente vai se conformando, se acomodando, dizendo: está bom. Lá na igreja de outra cidade tem, lá na igreja do meu cunhado tem, lá na igreja onde vai meu tio tem. E aí a gente vai se acomodando, acomodando-se a não querer influenciar. Quando você olha para a igreja como igreja, para eu e você como família, eu e você fomos colocados para influenciar uma geração. Deus não nos salvou para nós ficarmos acomodados, amoitados, em cabisbaixos e achando que está tudo ruim, tudo difícil. Deus salvou eu e você, Deus tirou nós do pecado. E eu achei uma palavra muito linda na semana passada, quando estávamos aqui no congresso do EDA, Discipulado, Evangelismo e Apacentar, quando o pastor falou que nós só temos 2 pastores, 2 senhores a servir. Ou tu vai servir ao pecado, ou tu vai servir a Cristo. Ou tu vai ser escravo de um, ou será servo do outro. E aí, quando você olha para isso, você vai entender que Deus te resgatou do pecado, te tirou da escravidão, da servidão, e te colocou para ser alguém que vai influenciar uma geração. Olha para a igreja primitiva.
Atos dos Apóstolos, é os atos da igreja iniciante. Você vai ver ali a influência que os apóstolos tiveram, depois de 3 anos e meio aprendendo com Jesus, conhecendo Jesus, vendo os milagres que Jesus operava, entendendo acerca do reino. Eles entenderam e, motivados como estavam, eles começaram a anunciar o evangelho do reino. Eles foram mortos, eles foram, aleluia, decapitados, eles foram perseguidos, eles foram injuriados, mas eles continuaram evangelizando e mudando uma geração inteira. Já são 2000 anos que se passam e ainda, aleluia, é uma geração de cristãos, de crentes, de homens e mulheres que têm compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, em várias denominações, não é Assembleia de Deus tão somente, mas que tem compromisso com aquilo que é certo e que realmente leva à presença do Senhor. Eu não sei se você está se sentindo confortável com tudo que está acontecendo no Brasil. Eu não sei se está se sentindo confortável com tudo que está acontecendo na nossa sociedade, aonde você está inserido, no bairro, nas instituições que você participa, que você tem que ir. Mas eu não estou conformado. Eu preciso ver uma mudança. Nós, como igreja, precisamos proclamar essa mudança. Nós precisamos deixar um legado. Por mais que a gente não consiga mudar mas a gente sabe que o trabalho desenvolvido nesta geração proporcionará um despertamento para as próximas gerações, para que algo de bom comece a acontecer. Porque está vindo uma avalanche de coisas ruins, tentando destruir tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é sagrado, tudo que é puro e tudo aquilo que é, aleluia, que tem alguma validade na vida do ser humano. E eu e você precisamos nos levantar e dizer: nós vamos deixar um legado para a geração vindoura. Nós estamos vivendo esse legado dos nossos pais. Vou falar um negócio que talvez você vai lembrar. Se passava na frente da igreja, numa tarde de algum dia da semana, tinha 10 mulheres orando lá, parecia que tinha 100 mulheres orando. Se passava num culto de terça-feira, parecia que tinha 200 pessoas dentro da igreja e não tinha nem som. Então entrava na igreja e tinha 35 pessoas ali dentro, cheias de graça, de poder, de unção. E aí eles deixaram um legado que custou joelho, custou lágrimas. E graças a Deus tem pastor, tem evangelista, tem presbítero, tem diácono. Tem um texto no livro de Jó, no capítulo 14, no verso de número 20 ou 21, que diz assim, olha, não precisa colocar na tela não, mas diz assim o texto: ele receberá honra, mas não vai enxergar, mas os seus filhos serão honrados por ele. Eu achei extraordinário, irmão. Porque aí valeu a pena o trabalho de quem se esforçou para cuidar, para educar, para ensinar e para inculcar na mente daquela família aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que realmente tem valor de vida e tem valor para o futuro. E eu marquei algumas coisas importantes aqui, que para nós termos um legado, porque podemos deixar um legado bom, mas também podemos deixar um legado ruim. E parece que há uma inversão de valores hoje na nossa sociedade, que aquilo que é errado parece certo, aquilo que é certo estão chamando de errado. E aí tem tanta gente deixando um legado ruim, deixando um legado que não dá para dizer assim, ó, não, a gente até acaba dizendo, não siga os passos do fulano, não faça igual o ciclano fez. Mas é tão maravilhoso quando você consegue olhar e dizer, siga os passos desse, pode fazer da maneira que ele fez. Se você andar no caminho do teu pai, no caminho da tua mãe, você será próspero e abençoado na terra. E para a gente deixar um legado bom, primeira qualidade para ter um bom legado é ter um histórico de vida digno que possa ser imitado. Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo vai deixar um legado para a sua geração e para as nossas gerações e para todas as próximas gerações que lerem a Bíblia Sagrada vão ver o legado que Paulo está deixando.
pode andar do jeito que eu estou andando, porque eu estou andando igual a Cristo. Eu renunciei à minha vida e eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. Eu não ando mais do meu jeito, mas eu ando do jeito de Cristo. Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Cristo. Eu não ando mais nos meus direitos, mas eu ando no querer de Cristo e faço os deveres que Ele me ordenar. Paulo tinha qualidade para levantar a mão e fazer sinal para todo mundo, dizer: pode vir e andar atrás de mim, porque eu estou caminhando com Cristo, eu estou caminhando no caminho que Ele deixou, eu estou andando com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Um legado que você deixará para a sua família tem que ser baseado numa vida, no histórico de uma vida digna, que eles possam imitar. É tão difícil, e a gente recebe tanta gente que vem: pastor, eu venho de uma família separada, divorciada, com problema, pai na droga, problemas e problemas, mas eu quero começar a mudar a história da minha família. Isso é tão maravilhoso. Por mais que você não venha de uma família que tem uma tradição e que realmente tem uma vida regrada, mas você pode começar a influenciar a partir de você as próximas gerações com uma vida reta, íntegra, e uma vida que possa dizer: ande como eu estou andando, porque eu estou andando conforme a palavra de Deus manda, conforme um bom cidadão deve andar. Aleluia. Eu acho extraordinário, porque quando Deus vai falar com Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Quando Deus vai falar com Jacó, Ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, teu pai. Quando Ele vai falar com o povo de Israel lá no Egito, e com Moisés, que estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Israel, sou o Deus de Jacó. Ah, irmão, como é bom eu e você ouvirmos isso. Aleluia, o Deus do Valmor, que é o meu pai. Aleluia, eu sou o Deus do Valmor. O Labaxarabacandarai. Eu tive uma experiência muito linda, porque em 2013 eu assumi a igreja como pastor-presidente, lá no meio oeste, em Concórdia. E aí, por muitos anos, mais de 10 anos, eu dizia: faz assim porque o pastor Valmor quer que faz assim. Faz desse jeito porque o pai quer que faz assim. Era meu pai. E aí, a primeira reunião que eu fui fazer com os pastores, com os obreiros da igreja, eu passei a semana orando: Senhor, agora eu que estou pedindo para fazer assim. E aí, numa das madrugadas de oração, Deus falou comigo: fala que é o teu pai que quer fazer assim. Pode chegar na reunião e dizer: meu pai quer que a gente faça desse jeito. Só que não é mais o pai Valmor, agora é o pai celestial. Irmão, aleluia, foi uma das melhores reuniões que eu tive, porque não era mais o Hebron, não era mais o Valmor, era Deus que estava dirigindo. Isso é extraordinário, quando você consegue ter um legado de alguém. Você: não, nós vamos fazer. E por mais de um ano meu pai vinha na igreja e dizia: tu já mudou isso, tu já mudou aquilo. Eu digo: não, Senhor, eu vou honrar os marcos que foram deixados. Parece que quando alguém assume na posição de outro, em qualquer situação, parece que quer arrancar todo o legado deixado. Seja numa posição eclesiástica, como pastor, como líder de uma congregação, ou talvez até num órgão público, parece que quer arrancar tudo que o outro fez, parece que não quer honrar o legado que foi deixado. Mas eu louvo a Deus porque a gente ainda consegue ver isso acontecendo nas nossas igrejas. Homens honrando aquilo que foi feito, o trabalho que foi feito. A gente consegue ver isso, prefeito, na nossa sociedade. A honra para aqueles que trabalharam. Mas não é do meu lado, não coaduna o mesmo pensamento que eu, mas vale a honra pelo trabalho realizado. E eu louvo a Deus por estar em Sara hoje, por ter a prefeita Dalvânia, que consegue honrar pessoas que talvez não mereciam ser honradas, mas por causa de um legado, são honrados. Você lembra de Daniel e Beltesazar? Daniel escolhe não se contaminar, e aí começa a deixar legado, irmão. Quando eu escolho não me contaminar com as coisas do mundo, eu começo a escrever um legado. E Daniel é chamado depois de quase 40 anos, ou quase 50 anos na Babilônia, ele é chamado por Beltesazar, que é filho de Nabucodonosor,
E aí a mão escreveu na parede a sentença. A rainha viu a perturbação de todo mundo, disse: não, tem um homem aí, que ele é dos hebreus, ele é Daniel, pode chamar ele. Quando Daniel se apresenta, o rei Beltesazar vai pedir: és tu mesmo, Daniel? Sabe o que é isso? Eu fui ver, é legado. Eu ainda sou o mesmo, eu ainda não mudei. Que eu e você devemos ter uma história de vida digna, que os outros possam dizer: não, eu pode olhar para o pastor Hebron, pode olhar para Maria, para o Pedro, para o João, pode olhar para ele e seguir os passos que ele caminhou, porque você vai ser bem sucedido. Até nós estamos tendo dificuldade de ser bem sucedido, porque a gente não quer seguir os passos dos nossos pais. E tem tanta gente nova dizendo: eu vou fazer a minha história. E esquece que a tua história, a nossa história depende dos nossos pais. Eu vou fazer do meu jeito, e aí acaba-se dando de lado o legado e acaba não tendo êxito. Mas que Deus te abençoe para você ter um bom legado, que a tua história, que a tua vida seja uma história de vida digna, que as outras pessoas possam seguir e andar por ele. Segundo passo, um legado é construído pelas escolhas que a gente faz. A gente só vai deixar um legado se a gente fazer as boas escolhas. Se nós tivermos boas escolhas, a nossa vida não é construída por momentos, não, ela é por escolhas. Tem muita gente sendo Maria vai com as outras, desculpe a expressão, mas sendo aquele: não, vou conforme a vida me levar, estou andando. Mas esquece que você tem a escolha, o poder da escolha, você tem o livre-arbítrio, você tem o domínio de dizer: eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. E através das tuas escolhas você vai deixando um legado, porque você poderia escolher outros rumos, outras direções, mas você escolheu ficar na vontade de Deus. Você escolheu fazer aquilo que vai beneficiar as pessoas. Você escolheu fazer aquilo que vai engrandecer o reino de Deus. Você escolheu dizer: eu vou fazer aquilo que realmente vai somar para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto, dizendo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do nome do Senhor. Então as tuas escolhas têm que ser baseadas para agradar e glorificar a Deus. Tem gente que diz assim: para mim agradar a Deus eu não posso ter nada, não consigo fazer nada, eu tenho que ficar no mosteiro, escondido, para mim poder ser santo. E aí essa santidade Deus não quer. Deus quer uma santidade em que você esteja como uma garça, talvez pisando em algum lamaçal, mas não se sujando, não se contaminando, mantendo a tua integridade, aleluia, mantendo a tua comunhão com Deus, vivendo uma vida reta e íntegra para a glória do nome do Senhor. Tudo que o Senhor for fazer, faça para glorificar o nome do Senhor. Estenda a mão para ajudar alguém, para glorificar a Deus. Aleluia, gaste tempo na presença dEle. As nossas escolhas definirão um bom legado ou um mau legado. Você lembra de Samuel, juntamente com os filhos de Eli, lá em Siló, quando a arca, quando o tabernáculo estava lá, Eli era o sacerdote, Eli era o juiz, e Eli também era o profeta. E de repente Deus começa a levantar Samuel. Samuel é um adolescente, e a Bíblia diz que os filhos de Eli se prostituíam dentro do tabernáculo. E Samuel disse: eu não vou me envolver com essa gente, eu vou escolher me santificar, eu vou tirar, aleluia, eu vou me retirar para o lado, mas não vou me envolver com o pecado. E quando você se retira das coisas erradas, quando você toma as escolhas certas, você consegue deixar um legado para gerações futuras. Você lembra da mulher que ungiu os pés de Jesus? Ela não precisava ungir, mas ela disse: não, vou fazer algo para agradar o meu Senhor. A escolha dela, podia ter vendido, e até alguém falou no momento ali da reunião, quando ela está ungindo os pés de Jesus, e é Judas quem diz: poderíamos vender por 30 dinheiros este perfume e distribuir aos pobres. E ela quebrou aos pés do Senhor Jesus. Jesus olhou para Judas e disse: olha, os pobres vocês sempre vão ter convosco, vai estar no meio de vocês, mas ela fez algo que será lembrado por todas as gerações. Isso é legado.
Quando eu e você conseguimos apresentar uma adoração a Deus, um momento na presença de Deus, quando eu e você, não é valores, não estou falando de valores, não, porque os valores, Jesus vai em outro momento lá no templo e vê uma mulher dando 2 moedas, e vê alguém ofertando grandes quantias, e Jesus disse: quem está sendo abençoado? Aquela mulher que deu 2 moedas. Não é o valor que Jesus conta, não é o valor que Deus conta, mas aquela mulher, ela quebrou tudo que ela tinha, a maior especiaria que ela tinha, e ela unge os pés do Senhor, e Jesus vai dizer: ela está me ungindo para que eu seja sepultado. É tão extraordinário quando você consegue adorar o Senhor Jesus. As nossas escolhas deixam um legado que durará a vida inteira, as próximas gerações, e passará anos e anos, e a gente será reconhecido por aquilo que você escolheu fazer, seja no reino de Deus, ou seja na sociedade onde você está inserido. Um bom legado você não constrói sozinho. Tem gente querendo construir legado sozinho, e um bom legado não tem como construir só eu vou fazer. Na geração que a gente está, que a gente é tão individualista, essa geração individualista, em si mesmada, cheia de si mesmo, a gente tem uma tendência de fazer um legado a gente sozinho. A gente chama aí como se fosse uma carreira solo. Não compartilha com ninguém, não pede ajuda para ninguém, não conta com ninguém, acha-se autossuficiente. E quando você olha para a palavra de Deus, Deus vai dizer: é melhor serem 2 do que 1. É melhor, porque quando tem 2, um ajuda o outro. Quando 2 trabalham, juntam o dinheiro. Quando 2 dormem, se esquentam. Quando um cai, o outro levanta. É tão extraordinário quando você consegue entender que o legado que você está deixando envolve a tua esposa, envolve os teus filhos, envolve a igreja que você congrega, envolve o trabalho, a empresa que você trabalha. Pastor, eu sou crente aqui dentro da igreja. Tem gente que não consegue ser crente fora da igreja. Mas o legado, ele é em todos os lugares, a pessoa é a mesma pessoa. E ele vai envolvendo todos para que o legado seja construído para a glória do nome do Senhor. E eu marquei aqui alguns exemplos. Você lembra de Moisés e Josué? Não tem como deixar um legado se não tiver um Josué para te ajudar, para prosseguir a história. Você lembra de Ruth e Noemi? Ruth se torna bisavó do rei Davi. Ela gera Obed, que é avô de Davi, que é pai de Jessé. Ela deixa um legado, ela entra na história e na genealogia do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Por quê? Porque ela contou com uma sogra, ex-sogra, que lhe ajudou na caminhada. Já parou a pensar a tua sogra te ajudar a construir o teu legado? Aquela mulher que talvez a gente nem consegue se acertar direito. E Deus está dizendo: eu coloquei do teu lado para tu construir o teu legado. Eu marquei aqui Pedro e João entrando no templo, na porta formosa, aquele paralítico. Um fala, outro estende a mão, e os 2 vê o milagre acontecer, e o nome do Senhor ser conhecido naquele dia de uma maneira tão grande. Você vê o Barnabé e o Saulo lá em Antioquia pregando, anunciando. De repente o Espírito Santo se manifesta e em profecia diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E lá sai pela primeira viagem missionária para a Europa toda, Paulo e Barnabé pregando o Evangelho. Não queira fazer o teu legado sozinho. Aleluia. Primeiro Deus, através de Deus, as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Ande com pessoas certas, ande com pessoas honestas, e Deus te abençoará de maneira especial. E para mim encerrar, um bom legado é algo que dura para a eternidade. Mesmo vivendo numa geração que a gente descarta tudo, a gente vai fazer qualquer coisa, vamos usar os descartáveis. Vamos fazer com os descartáveis, os equipamentos descartáveis, para a gente não ter que ter o trabalho de depois organizar e polir e colocar de volta lá. E Deus está dizendo: não, o teu trabalho, o teu legado tem que durar para a eternidade. Não é momentâneo, a gente vive muito o momento, e por viver o momento a gente não consegue desfrutar das benesses da vida,
porque a gente vai de momento em momento. E aí parece que tem que, como se usa, nunca usei, mas como alguém usa entorpecentes, cada vez tem que ser uma dose mais forte. No mundo que o narcisismo é tão forte, o hedonismo está pior nesse tempo do que no tempo da igreja primitiva, do segundo século, do primeiro século. O hedonismo tomando conta. E o hedonismo é você valorizar mais o teu corpo, as tuas coisas, do que o resto. O narcisismo é você gostar mais de você do que de qualquer outra coisa. O hedonismo fala também acerca dos prazeres, de querer ter prazeres e prazeres e prazeres. E nessa geração que quer ter prazer, eu e você precisamos dizer, não, nós vamos deixar um legado. Nós podemos até nos abster de alguma coisa, mas nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Nossos filhos precisam olhar em mim, em você. Aleluia, a presença de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o caráter de Deus, o caráter de Cristo desenvolvido em nós. O fruto do Espírito brilhando e florescendo na vida da gente, para que eles possam olhar que a gente é amoroso, que a gente é pacífico, que a gente é benigno, longânimo, que a gente tem paz, que a gente tem alegria, que a gente sabe controlar e ter domínio próprio. Ah, como nós precisamos fazer com que o nosso legado venha durar para a eternidade. Gestos isolados, coisinhas, momentos, repetindo aqui, não gerarão um legado. Mas quando eu me proponho a trabalhar, a me envolver, eu vou ver Deus agindo na eternidade, o meu legado. E naquele dia, você receberá dele o chamado: vem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É tão extraordinário quando a gente consegue ver que o Evangelho começa a transformar a vida das pessoas. E a nossa maneira de viver o Evangelho, a nossa maneira de transparecer o Jesus Cristo para as pessoas, vai mudando a história deles. Eles têm prazer de estar ao nosso lado, têm prazer de andar conosco. Não precisa falar muito, mas só o convívio vai mudando o entendimento e a mente das pessoas, e vai dando o desejo deles conhecerem a palavra e andarem com Cristo. Que o nosso legado venha gerar para a eternidade, como Pedro foi na casa de Cornélio e trouxe uma palavra lá, e Deus mudou a história da vida de Cornélio, o primeiro gentio a se converter. E o Evangelho foi pregado aos gentios por Paulo, mas Pedro foi o primeiro que foi lá, viu o batismo no Espírito Santo na vida de todos os familiares de Cornélio e amigos que ali estavam. Que eu e você venhamos entender também que para a eternidade nós precisamos ter as renúncias que José teve. Lá no Velho Testamento, lá no livro do Gênesis, um José que não se envolve com as falcatruas dos irmãos, seus irmãos de carne. Um José que sofre e aceita a renúncia de ser vendido como escravo, que vai para o Egito, que lá não aceita a tentação da mulher de Potifar, que vai para a prisão, mas ele sabe que o legado que ele está deixando é para a eternidade. Que Deus nos ajude, eu e você, que a partir de hoje nós vamos dizer, não, Deus ainda faz maravilhas, Deus ainda cumpre promessa, Deus ainda faz milagres. Eu vou me manter fiel, eu vou andar na presença dEle, eu vou servir a Ele, eu vou trabalhar para deixar um legado para a minha família, para a sociedade onde eu estou, e para que todos os que vierem depois venham dizer, aqui passou um homem, aqui passou uma mulher, aqui passou alguém, aleluia, que tinha a presença de Deus, que tinha compromisso com Deus, e que era alguém, aleluia, de caráter, alguém de palavra, alguém honrado, alguém que realmente não preocupava-se somente consigo mesmo, mas preocupava-se em cuidar dos outros e abençoar a vida dos outros. Fica de pé na presença do Senhor. Grave as palavras desta noite. Legado é o histórico de uma vida digna de ser imitado. Legado é construído com boas escolhas diariamente. Legado não é algo que construímos sozinho, precisa de alguém nos ajudando. E legado é algo que dura para a eternidade. Você está fazendo história. Eu acho lindo que a gente entra nos lugares aí, está escrito, você está sendo filmado. Quase não vemos mais isso hoje.
Você está sendo filmado. Mas uma coisa eu quero garantir para você: todos os dias você está sendo filmado. O meu Senhor, o nosso Salvador está olhando, dizendo: você viu lá na terra o meu servo Hebron, minha serva Maria, meu servo Pedro, homem reto, íntegro, se dizia do mal, temente a Deus. Já imaginou Deus dar um testemunho? Está vendo lá na terra? E Deus está olhando para mim e para você diariamente. Todos os momentos nós estamos sendo contemplados pelos céus. E é tão extraordinário que o céu nos contempla, Deus nos vê todos os dias. A sociedade nos enxerga todos os dias. E Ele sabe quem eu e você somos. Eu fico, claro que sou uma pessoa pública, mas na região aqui não sei onde que eu vou agora. Onde eu vou eu encontro: ô pastor, tudo bem, pastor? E eu não sei nem quem é, nem de onde é, nem quem era. Eu digo: não posso nem ir na praia. Fui na praia esses dias lá no Torneiro, ô pastor, tu está aqui? Eu digo: estou aqui. Entendeu? Aí você está sendo vigiado. E aí você tem que ter caráter, tem que ter palavra, tem que ter conduta, tem que ter uma vida. Isso não é só para o pastor, todos nós. Que Deus nos ajude a deixar um legado para a próxima geração. Que Deus ajude você a deixar um legado para a sua família. Que aquilo que você não consegue por palavras venha a ser transformado na vida de outras pessoas por obras e atitudes que você faz. Porque as nossas palavras, elas às vezes não convencem, mas o nosso exemplo convence. As nossas palavras não conseguem mudar, mas as nossas atitudes fazem mudanças que a gente não percebe. E Deus quer te usar. Hoje nós estamos celebrando a Deus pela vida do pastor Antônio José de Bem, que deixou um legado nesta cidade. Que Deus nos ajude, que daqui a 50 anos, eu e você, sejamos lembrados também. Olha, vamos honrar eu fiquei feliz porque o irmão Pedro Dimas, né? Então, também ganhou uma ruazinha ali. O nome do irmão Pedro Dimas. Prefeito, eu falei aqui que se Deus quiser eu ficar aqui mais algum tempo, que eu quero ficar no mínimo mais uns 4, 5 anos, eu quero trocar no mínimo mais umas 4 ruas. Tem mais 4 pastores que eu quero homenagear. Talvez a gente possa ter. O prefeito me falou até da ideia de botar numa praça o nome do pastor. E a gente quer abençoar, porque a gente vai estar lembrando. Viajei com um pastor essa semana e ele completou 67 anos, 66 anos. Eu disse: o senhor já escreveu a sua história? Ele disse: não. Eu disse: pelo amor de Deus, escreva a sua história. A gente precisa saber o que o senhor fez. A gente precisa saber onde o senhor trabalhou. E ele disse: eu vou escrever. Porque a gente esquece. Deixa eu encerrar aqui. Eu falei que Deus está nos vendo. Falei que a sociedade está nos vendo. Mas o inferno também está nos vendo. O inferno também está olhando. Eu quero ver se ele vai ficar firme depois dessa luta. Quero ver se ele vai continuar indo na igreja depois desse problema. Eu vou atrapalhar a vida dele. Quero ver se ele vai continuar contribuindo, se ele vai continuar orando, se ele vai continuar indo no ciclo de oração, na escola bíblica. Quero ver se ele vai continuar sendo crente como ele é depois dessa prova. O inferno também está olhando para nós. Estamos sendo filmados. Mas o que me alegra é que aquele que é nascido de Deus, João vai dizer no capítulo 3, aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Ele pode filmar, ele pode tentar atrapalhar, mas ele não consegue destruir você. Você está deixando um legado para as gerações. Pastor, mas eu não fiz nada de bom até agora. Me converti ao Evangelho e aceitei Jesus. Jesus me aceitou a semana passada. Comece a escrever uma nova história da tua vida. Comece a viver uma nova vida como uma nova criatura.
E Paulo vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí você começa a partir de hoje a escrever uma história maravilhosa. A página manchada, a página ruim já foi rasgada, apagada, e paga todas as coisas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E você tem o perdão dos teus pecados para viver uma vida alegre, abençoada, e dizer: eu vou deixar uma história. Ou você não tem coragem. Tem gente com 60 anos entrando na faculdade. Tem gente com 70 anos abrindo empresa. E você com 50 dizendo: já acabou tudo para mim, não tem mais tempo para nada. Tem. Aleluia. Deus ainda quer fazer algo extraordinário na tua existência. Então somente te permita viver algo novo na tua vida e dizer: Senhor, eu quero escrever uma história. Eu quero que o Senhor escreva e faça a minha história acontecer para a glória do nome do Senhor. E você vai se esforçar dia após dia para deixar um legado. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e pense qual o legado que você está deixando. Pensa se vale a pena continuar do jeito que você está vivendo, se vai ter uma história bonita a ser contada, ou se vai ser uma história pequena, com coisas difíceis, ruins, que alguém vai contar para se lamentar. Ainda bem que Jesus levou. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite. Aqui está a Tua igreja. E eu preguei diferente hoje, Senhor, porque eu quero que o Senhor venha trabalhar nos corações de uma maneira gloriosa. Da mesma maneira que o Senhor trabalhou no meu coração acerca de deixarmos um legado para as próximas gerações. E de vivermos o legado que a geração passada e a anterior deixou para nós. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no meu coração e no coração de cada um dos que aqui estão e os que estão nos acompanhando, para compreenderem a Tua vontade, o Teu querer, e que nós venhamos assumir o legado, aleluia, o maior legado que foi deixado, que foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nos tornando filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, através do amor, aleluia, através do perdão dos nossos pecados. E nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e a partir de filhos de Deus viver uma vida, escrevendo uma história, deixando um legado para gerações que virão dizendo: aqui passou um homem, uma mulher íntegro, fiel, aleluia. Olha para cada um de nós, Senhor, e ajuda-nos com alegria relembrar os nossos antepassados, com alegria nos olhos, nos lábios, no coração, ali nós agradecermos a Ti por tudo que o Senhor fez através da vida deles e que proporciona alegria para a nossa vida. Eu oro abençoando a vida de cada um, decretando a bênção em nome de Jesus sobre a vida do Teu Filho. Eu Te adoro pela vida dos Teus servos, em nome de Jesus.